Pastor Nilton Ferreira, uma honra tê-lo conosco mais uma vez. Na verdade, a última vez que você esteve na nossa igreja, né, eu tive a oportunidade de te indicar para alguns outros amigos, você sempre está atendendo. Sim. E queria te agradecer por isso. Né? Mas já são 11 anos desde a última vez que você veio, né, ministrar na nossa igreja. E a primeira e a segunda vez que você veio, você marcou a história dessa igreja. Deus usou de fato a sua vida para virar uma chave na vida da nossa igreja, do nosso ministério, na vida de pessoas, né, que mudaram de fato a visão bíblica, a administração pessoal e foram desatadas a níveis assim, tremendos. Somos muito gratos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e por você colocar, né, as costas à disposição para levar paulada, mas não negociar, né, não dá para negociar, e continuar ensinando para a igreja do Brasil e fora do Brasil sobre esse tema tão importante que como nós falamos na semana passada no nosso podcast, sobre honra e fidelidade também nas nossas finanças. Dá um alô para a turma aí, pastor Nilton. Obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Alô, alô. Oi. Eu ia falar aí. Automático já. Tem alguém comigo aqui hoje? Já? Glória a Deus. Pegou. Então, é uma honra estar com vocês aqui de novo pela segunda vez, né? E estou assim, muito impressionado com o seu filho, tá? Rapaz. Vai longe? Não, ele cresceu, ele avançou no tempo, né? Ele parece um homem de 23 anos. 24. Com a mentalidade de um executivo de uma grande multinacional. A mente dele é uma mente incrível. Eu até estava falando para ele agora há pouco que ele precisa muito aproveitar a chave que ele tem. Ele tem uma chave na mão dele, que é a idade. É uma geração, né? E ele instruir essa geração a como administrar o dinheiro que Deus põe na mão. É uma chave. E ele tem tudo, porque ele vai poder ensinar não só o jovem de 17, o jovem de 18, de 19, de 20, de 30, de 50, a como chegar aonde ele vai onde ele chegou, onde ele vai chegar, porque ele vai muito longe. Também creio. Amém. Vai muito longe, porque assim, a árvore, quando ela dá o fruto, você percebe daqui mais 20, 30, 40 anos, ela continua dando fruto e fruto bom, aquelas mangas bonitas, né? É o caso dele, vai ser assim pro resto da vida. É só manter a bênção, né? E obrigado, a gente tem viajado já. Luciano, eu estou fazendo esses seminários há 40 anos. É muito tempo. É muito e assim, há 40 anos. Eu não gosto de escrever. Eu vou escrever o segundo livro agora. Eu não fui chamado para ser escritor. Eu entendo o meu chamado, o dom. Tá? Eu entendo bem. E essa é uma dificuldade de muitos pastores. Sim. Líderes, né? Entender o chamado. O cara quer estar num púlpito pregando. E às vezes o chamado dele é outro. Não serve para estar num púlpito. Tá? Eu entendo meu chamado e compartilhar o dom. Isso é muito difícil fazer, porque assim, no começo eu sofri muito, porque Deus falou comigo que eu ganhava bem. Trabalhava em um banco bom, tinha uma boa posição no banco, ganhava muito bem. E quando Deus falou comigo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair do banco com um salário desse para ser... Eu não era pastor, né? E meu pastor me chamou, falou, Nilton, você tem uma habilidade para falar sobre esse assunto para a igreja. Eu falei, pastor, eu vou morrer de fome. O crente é miserável. Ele falou, não vai não, meu filho, não vai não. Eu não saí fazendo seminário sem a bênção do meu pastor. Isso é muito importante. Você não pode sair para fazer nada sem ser enviado pela igreja do Senhor. Você lembra que os apóstolos foram enviados, né? Eu fui enviado, então eu me ajoelhei diante dos pastores, acho que eram uns 8 pastores. Nossa igreja de São Paulo é uma igreja grande, a igreja Batista da Lapa. Eu fui muito orientado pelos pastores. Ele falou assim, nós estamos enviando o Nilton para o mundo, para ele ministrar o assunto que Deus deu para ele. Essa foi a oração. E eu recebi aquilo, e aquilo foi crescendo dentro de mim. Né? E aí eu comecei a ter essa experiência com isso. Né? Foi quando a gente fundou, Deus fala muito comigo quando eu estou dormindo, eu tenho que acordar para ouvir Deus. Né? Deus falou assim, você vai
colocar o nome do seu ministério como missão. É uma missão que eu estou te dando. É uma missão. Restaura. Porque você vai restaurar a vida de muita gente por onde você passar. Muitos serão restaurados. Então, eu já vi muita gente ser restaurada nessa área. Mas muita gente. No começo, eu me preocupei. Eu me perdi um pouco, porque assim, que aconteceu? Caía muita gente demoniada. Aí você foi para a área de libertação. Aí eu comecei a parar de falar um pouco de oferta e primícia, comecei a falar só sobre dízimo, e caía muito. Todo culto caía gente demoniada. Eu fui pegar numa igreja aqui no Brasil, pra você ter ideia. Devia ter lá devia ter umas 4 mil pessoas sentadas. Igreja joia. Eu falei, eu quero orar por vocês antes de eu ministrar. Quero orar para que Deus liberte a sua mente dessa fortaleza, desses conceitos. Porque a gente recebe tanto conceito errado. Hoje, então, a internet está no errado, né? E aí... Os pregadores sem congregação, sem igreja, sem ovelha, sem discípulo, que fizeram da internet o seu público. Me fala. Que vomitam as besteiras que pensam. Da bobagem. Não, fora que os caras estão pedindo oferta e dízimo agora na internet para qualquer um. E o pessoal dá. Né? Traga aqui seu dízimo e oferta. Né? Pode entregar também, que eu também sou homem de Deus, mulher de Deus. Você não está... Né? Não precisa dar na igreja, não. E aí, eu peguei e foi uma experiência... A gente teve muita experiência esses 42 anos. Rapaz, aquele dia, eu estava com a minha esposa, a Beth. Falei assim, eu vou orar. Então, fica em pé no seu lugar aí, que eu vou orar daqui mesmo. Eu não sou muito de gritar na hora de oração, né? Falei, Senhor, liberta. Põe a mão nesse demônio que está amarrando a mente dessa mulher. Quando eu falei isso, rapaz... Só cair a igreja. Cara, eu tô falando diante de Deus aqui, porque eu estou diante de Deus. Eu acho que naquele dia caiu uns 150 endemoniados. Assim, espalhado na igreja. Caiu. Aí o pastor ficou doido. Só ladrão. Milton, e agora? Eu falei, e agora, mano, vamos ter que expulsar, meu filho. Quer dizer, o seminário que era para começar não começou. Acabei passando uma noite expulsando demônio e depois tive que pregar sobre libertação. E aí eu comecei a entender que o assunto é muito mais espiritual. Do dinheiro é muito mais espiritual, porque os demônios realmente trabalham na mente da pessoa. E, rapaz, foi muita gente liberta aquela noite. E assim, a minha experiência, Luciana, começou com o meu primeiro salário. Eu até contei aqui, né? Quando eu recebi porque assim, eu nasci na igreja, Luciano. Eu fui uma criança rebelde. Na igreja... Mas rebelde. Rebelde. Eu era aquele menino de 7, 8 anos rebelde. Porque eu não gostava de ficar na classe de criança. Tipo, eu não aguentava mais pintar Moisés, pintar barco, pintar Davi. Eu falei, não quero. O que eu fazia? Eu fugia da classe. Minha mãe me levava, eu ia para a igreja, eu era obrigado a ir com a minha mãe. E eu ia para a classe dos velhos, dos adultos, cara. E eu levava um caderninho. E ali eu ficava lá, eu tinha minha Bíblia pequenininha, eu ficava lendo a Bíblia com eles lá. Aí tinha um diácono, o cara era o Satanás, não é possível, gente. Ele me pegava pela orelha e me levava para fora da sala. Você não pode ficar aqui, menino, você tem que passar. Eu vou falar assim, você não pode me bater, você não é meu pai. Eu vou falar com seu pai. E minha mãe chegava em casa, dava um monte de sabão. Porque eu comecei a ter paixão pela Bíblia com 7 anos. Paixão, sabe o que é paixão? Você tem ideia? Eu com 11 anos já tinha lido toda a Bíblia. E aí, quando eu arrumei meu primeiro emprego, que foi um baita de um emprego, que eu ganhei um menino com 17 anos de um lugar pobre, eu comecei a ganhar 2 salários mínimos, que hoje seria 2.600. Hoje é um bom dinheiro aí. É um bom dinheiro ainda, mas assim, é um menino de periferia, de um bairro pobre, com um pai que não tem uma boa profissão, mas um pai que não tinha, era crente, a mãe crente, todo mundo, mas não tinha visão de reino, porque a gente padecia. E aí eu ficava pensando, por que a gente padece tanto, né? Aí o pastor um dia falou assim, lá naquela escola dominical, Deus é o Deus do ouro da prata. Aí eu cheguei em casa com aquilo na cabeça. Falei, mãe, se Deus é o Deus do ouro da prata, por que só tem alumínio aqui em casa? Coisa de criança, né? E a minha mãe, não. Só lata ferrujada. Aí eu falei para minha mãe, eu quero ser próspero. Eu quero ser rico também. Quero ser próspero, quero ser rico. Ela, cala a boca, menino. Ela não falava isso por maldade. Falta de conhecimento, ignorância espiritual. Porque os ricos não vão entrar no reino dos céus.
Não, tá verdade, tá lá. Tá? Né? Mas aquilo me incomodava. E eu falava assim, quando eu arrumar meu primeiro emprego mesmo, para valer, eu vou dar meu dízimo, minha oferta. Eu já tinha crescido, 17 anos de idade. Naquela época podia trabalhar, né? Hoje não pode mais, né? E aí... 14 já podia. Aí eu fui registrado no banco, recebi lá antigamente dava em dinheiro, né? Eu fui lá e recebi aquele monte de dinheiro. Falei, nossa, que bênção. Cara, eu separei 10% de dízimo. Eu até falei isso ontem no culto, né? Separei 10% de oferta. Aquilo era a primazia de uma história, né? De uma história que ia vir. Separei aquilo e cheguei em casa, dei todo o dinheiro pro meu pai, o que sobrou, para ajudar em casa, para ajudar a pagar aluguel, comprar comida, essas coisas todas. Aí meu pai contou o dinheiro, falei, meu filho, tá faltando dinheiro aqui. Eu falei, não, pai, não tá faltando não. Não tá faltando não. Aí, pai, eu tirei o dízimo e oferta. Tirei 10% de dízimo e 10% de oferta. Tirei mesmo. Aí meu pai falou assim, meu pai crente, minha mãe crente, meu filho, você vai dar isso aqui pro pastor. A primeira, foi o que você falou no outro podcast. Ele comparou o pastor. O pastor tem um carro, eu não tenho ainda. O pastor tem casa. Falou isso, o pastor tem casa, nós moramos de aluguel, a igreja tem carpete, tá tudo lá em ordem, não precisa, Deus conhece teu coração, Ele já recebeu o teu coração. Esse dinheiro a gente pode investir aqui em casa. Rapaz, aquilo me deu uma indignação, uma tristeza, ver meu pai falar aquilo para mim. Eu falei, pai, eu te amo. Eu honrei meu pai na vida toda. Eu falei para ele assim, eu te amo, pai. Mas em agradar a Deus e agradar ao Senhor, eu vou agradar a Deus agora. Nisso, eu vou ser rebelde para o Senhor. Eu vou levar meu dízimo e a minha oferta no altar onde meu pastor prega, que é o seu pastor também. E eu não vou ser que nessa família. Eu vou ser o homem mais bem sucedido dessa família. E toda a parentela do Rio, que eu tenho parentes no Rio, da Bahia, de Recife, deve ser uma média de uns 3 mil pessoas. Eu vou ser o único bem sucedido. Porque eu falei para meu pai, enquanto Deus me der vida, vai estar aqui o dízimo com honra e a oferta com honra. E meu pai me esculhambou, cara, me esculhambou. Depois ele se converteu de verdade e começou a dar dízimo. E Deus não abençoou a vida dele. Assim, naquele dia eu fiquei muito triste, porque é meu pai, o cara está na igreja. Como é que pode um negócio desse? Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E aí, o que eu fiz? E quando passou assim, mais ou menos, uns 8 meses, eu fui promovido. Você é promovido, aumenta o salário, aumenta o dízimo, aumenta a oferta. E passou mais um ano, fui promovido. Aumenta o dízimo, aumenta a oferta. E aí, rapaz, eu quando estava pra você ter ideia, com 37 anos de idade, eu tinha um salário de 85 mil. 85 mil de salário. É muito dinheiro. É muito dinheiro, salário de executivo mesmo. Uhum. E aí, eu me tornei um exemplo para minha família. Deus começou a me incomodar nessa época. Mas assim, o que eu queria colocar aqui para você? Eu fiz uma escolha. Aquele texto que eu li ontem, né? Até coloquei a imagem de 2 portinhas. Aquele texto marcou a minha história. Porque eu falei assim, eu vou ter que escolher entre a bênção e a maldição. Eu vou escolher ser um dizimista e um ofertante. Porque eu sei que Deus vai cumprir na Bíblia o que ele escreveu comigo. Eu falei para o meu pai, eu não quero ter uma vida digna de vocês. Porque todos vocês são pobres e miseráveis. E vocês são todos crentes. Não tem alguma coisa errada, gente. Eu falava isso. Tem alguma coisa errada na família. Tem um texto naquele texto de Davi, tem muita gente que não entende aquele texto, interpreta mal o texto. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas o conceito de justo que as pessoas têm, às vezes, é o fato de só estar na igreja e achar que é justo. Não é. Eu vou na igreja todo domingo, sou justo. Justo não é, não. É aquele que vive
justamente. Sim, justamente. Com justiça. Com justiça, com honra e com fidelidade. Esse é o justo. E aquilo mudou a minha história. Porque um jovem... Gente, eu estou falando isso porque tem muito crente assim em crise. Sim, Hoje eu sou crente, e até a questão, eu entrego e tal, dízimo e tal, eu até oferto. Nós aprendemos sobre a questão da honra, não é só entregar dízimo e oferta, mas é a honra. Tem muito crente em crise. Por que eu não rompo? Por que eu não prospero? Precisa aprender o caminho da honra. Tipo, eu vou dar isso aqui porque senão o pastor vai ficar mexendo no saco, né? E assim, aquilo mudou minha história, né? E aí eu entendi. Aquele mês que meu pai fez isso comigo, eu amo meu pai, ele faleceu. Eu admiro aquele homem, aquele cara é fantástico. Eu honrei meu pai em vida. Eu honrei meu pai. E aí aquilo me deixou em crise. Foi quando eu fui ler. Eu estava com 17 anos. Eu fui ler. Eu estava orando ali diante de Deus, né? Poxa, Deus, estou triste, né? Porque quero dar o dízimo. Meu pai falou que não podia, mas eu vou dar. Eu fui contra ele. Eu estava preocupado. Será que eu fui rebelde? Né? E quando Deus falou comigo, porque às vezes Deus fala com a gente, Deus fala de várias maneiras, né? Uhum. E comigo Deus fala assim, ele põe em pensamento. Eu tenho que escrever, senão eu esqueço. Aí eu escrevi aquela frase. Deus não nos pede nada que não nos tenha dado antes. Eu escrevi com 17 anos aquela frase. E aquilo eu guardei como... Quase 80 anos. Que isso? Peraí. Brincadeira. E aí, aquela frase, ela gravou, é como Deus escrevesse na tábua do meu coração aquilo. Mas aí eu falei assim, poxa, Deus não me pede nada. Aí eu comecei a falar, Deus, me dá um texto para mim, para que eu possa entender o que o senhor está falando aqui. Foi quando Deus deu o texto de 2 Crônicas. Uhum. É um texto que todo mundo lê. É, verdade. Né? Porque Davi foi levar a oferta para Deus. Ele foi levar a oferta para o santuário. Ele tirou do tesouro dele o melhor que tinha e foi levar para Deus. E aí, acho que ele chegou lá no altar. Deus falou, você está fazendo o quê, Davi? Eu estou te dando a oferta. Você não está me dando nada. E ele escreve. E aí ele escreve. Ele entendeu. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para te dar alguma coisa, Senhor. Porque tudo vem de ti. O ouro que está aqui vem de ti. Essa oferta. Essa prata que está aqui vem do Senhor. Esse dízimo que está aqui vem do Senhor. Essa primícia que está aqui vem do Senhor. Esse carro que está aqui veio do Senhor. Rapaz, eu tive uma experiência em Osasco, São Paulo. Eu achei legal o texto, porque o texto fala isso, só estamos te devolvendo aquilo que tão generosamente tu nos deve. Então, eu estou devolvendo de uma forma generosa o que o Senhor me deu generosamente. Aquilo marcou a minha vida. E em cima disso, porque tem palavra que muda, vira uma chave, né? Vira. Eu mudei minha vida ali, cara. Rapaz, uma revelação muda a história de uma pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu fui pregar numa igreja, olha só para você ver. Quando Deus fala assim, Deus não nos pede nada que não nos tenha dado antes. É uma coisa, não está escrito na Bíblia isso aí, mas está no texto. Tá. O princípio é verdade. Porque eu recebi a revelação sem ler o texto. Aí eu peguei a revelação, escrevi no papel e comecei a orar. Falei, Deus, me dá o texto. E aí, quando Deus me deu isso aí. Mas para um menino de 17 anos, cara, isso é uma coisa muito grande. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aquilo e guardei. Eu estava em Osasco pregando numa igreja em Osasco, igreja grande. A igreja deve ter uns 3 mil membros. Eu estou lá ministrando no púlpito. Estou lá ministrando. De repente, você está me ouvindo aqui, você pode ser ministrado aqui. Já está sendo ministrado nesse podcast. Deus está falando com você, eu sei que você vai se converter. Se você não se converter, nós vamos dar um banho de sal grosso em você, né? Dá uma coça. Dá uma coça em você. E aí, eu tô pregando lá nessa igreja, né? Eu não conheço ninguém quando eu estou pregando. Geralmente, onde eu vou pregar, eu nem conheço nenhum pastor. Não sei se ele tem carro, se ele trabalha, que às vezes eu estou indo por indicação. Um amigo dele indicou, eu vou lá, ele me liga, a gente vai, pá. Eu estou lá pregando e tinha um rapaz sentado lá com a esposa e Deus falou com ele, porque Deus fala, hoje você vai dar o seu carro de oferta, o seu boi vai ser o seu carro, você vai entregar o carro de oferta. Aí o cara olhou para mim pregando, né? Ia fazer uns 5 anos atrás aí.
Ele olhou para mim e falou, mas esse pastor é rico, esse pastor tem dinheiro, esse pastor tem empresa, esse pastor é isso, esse pastor é aquilo, esse pastor vira para Israel, esse pastor vira para os Estados Unidos, com a família toda, mora em Curitiba, mora numa cidade rica. Não, eu só vou dar quando ele for embora. A mente do cara falou isso para ele. Aí Deus falou para ele, e Deus falou de novo, entrega o carro no altar. Você vai entregar o seu carro lá. Aí ele pensou assim, Deus, não tá bom. Se o senhor falar com a minha mulher, que o senhor falou comigo, a mulher dele estava do lado, eu entrego o carro hoje. Entrego hoje, não vou nem entregar amanhã, vou entregar hoje. Quando você faz, você fez o quê? Um voto com Deus. Simples. Só que então o senhor vai ter que falar com a minha mulher. Se a minha mulher falar que é para entregar o carro, vou pôr a chave, vou pegar o documento, amanhã eu trago tudo aqui, vou pôr no altar. O carro era um carro de 60, 70 mil. E eu continuei pregando e o cara lá, ele ficou assim, daqui deu uma meia hora, a mulher dele falou assim, amor, eu preciso falar com você aqui. E a mulher dele cochichando com ele. Deus falou comigo. Aí o cara gelou. Gelou! Ele falou, Deus falou com você? Foi? Falou. E o que ele falou com você? Eu vou escrever, porque não posso falar aqui. Ela pegou um papel e escreveu. Deus falou para a gente entregar o carro no altar. Aí ele falou assim, não vamos entregar não. Nós vamos entregar só depois que o pastor foi embora. Porque ele achava que o pastor ia dar o carro para mim. Não, eu tinha o carro meu lá, tem meus carros. Rapaz, Luciano, minha igreja era grande. Assim, por exemplo, o estacionamento aqui, tem quantos carros aqui no estacionamento seu? Uns 200, uns 500 carros, mais ou menos, né? 500, acho que tem. Tem, mas tem sim. Tem. Pode ter domingo, assim. Que domingo tem uns 500 carros aqui, cara. Domingo. Ao todo. É ao todo. Não, o estacionamento é pouco carro, mas aqui em volta é uns 500 carros. É. E lá tinha um estacionamento grande, a igreja, sabe? E aí acabou o culto, o cara não deu o carro, acabou o culto. Não deu. Colocou Deus à prova, Deus provou e ele não deu. Não deu. Aí a mulher falou assim, mas você não vai mudar? Eu falei, não, nós vamos mudar só no domingo que vem, porque o pastor vai embora, eu quero dar para deixar aqui na igreja. Fez isso. Quando a mente do cara é carnal, ele não entende o princípio espiritual, ele faz besteira, né? Aí, rapaz, daqui a pouco eu fui lá passar lá, comer um negócio, um lanchinho lá com o pastor da igreja, tem uns visitantes lá também, pastor. Daqui a pouco tá um barulho de polícia. Polícia, parou 3 viaturas de polícia lá embaixo no estacionamento, querendo procurando um bandido. Um cara entrou no estacionamento, roubou o carro do cara. Só o carro dele foi roubado. Levou o carro embora. Que isso? Levou o carro embora, esse rapaz entrou numa crise de choro e de pranto, subiu correndo lá em cima, pastor, me ajuda, roubaram meu carro. Vou pedir para o pastor Nilton orar para mim. Eu falei, não, eu não sabia de nada. Eu falei, irmão, não vou orar por isso. Não vou orar. Me conta o que aconteceu com você hoje no culto. Eu falei assim para ele. Aí ele contou essa história para mim. Eu falei, você perdeu o seu carro. Ele não volta mais. Deus hoje abre uma porta. Quando Deus fala para Abraão, que você falou agora há pouco, né? Abraão, eu quero uma oferta. Não foi? É. Ele falou, o senhor quer um boi, 2 boi, 3 boi, 4 boi? Eu acho que ele entrou na... Eu dou até a boiada toda. Dou até a minha mulher de oferta aí. Falou, quero teu filho. Vai ser muito fácil o boi. Tá tudo aí. Não, eu quero o que você mais ama. Quero teu filho. Mas Deus não aceita sacrifício de pessoas humanas, você não quer mais dar para ele. Mas Deus... Você imagina esse cara quando volta para falar com a mulher dele, a Sara? Vou levar o sacrifício. Olha assim, Sara, é o seguinte, eu vou ali, Deus falou comigo muito forte, eu vou matar nosso filho como oferta no altar para Deus. Você pode ter certeza que aquela mulher, ela ia sequestrar aquele menino e ia fugir. Ia fugir. Ela não ia deixar. Filho da promessa, aquela mulher estava velha, não ia ter mais filho. Não podia ter ele. O único filho dela. Né? Não, Abraão, reveja o que você está pensando, isso não é Deus. Não foi Deus que lhe falou? Não foi. Não. Imagina a mente dessa mulher, ele não falou para ela. Ele não falou para ela. Só falou que ia cultuar. Nós vamos ali, nós vamos e voltaremos, porque nós vamos cultuar o Senhor lá no monte. Voltaremos.
E quando ele chega lá, quando Deus viu que ele realmente ia fazer o que ele pediu, e o texto lá de Romanos é lindo, né? E ele creu contra a esperança, e ele creu no Deus que chama a existência as coisas que não existem. Ele creu que até das cinzas Deus iria trazer o filho dele de volta. Traria o filho dele de volta. Porque assim, ele não tinha uma Bíblia como a gente tem hoje. Não tinha nada. Ali era ele e Deus. Imagina a mente daquele homem. Então hoje, o camarada, ele vem do mundo, esse cara, ele pega uma prostituta, ele dá 10 mil para ela. Dá 3 mil todo mês. Eu lido muito com essas pessoas que vivem assim, sabe? Dá 5 mil todo mês para uma prostituta. Eu peguei um caso de um jogador aqui, em Araruama, jogador do Vasco, na época ele era jogador do Vasco. Ele me pediu para orar por ele, que estava com o joelho estourado, aquele Newton, o nome do cara é Newton Ferreira Júnior, ele jogou no Vasco. Ele frequentava de um pastor ali em Araruama. E aí eu acabei de ministrar sobre o assunto do primeiro domingo da noite de finanças. Ele falou, o senhor não quer almoçar na minha casa amanhã? O cara morava numa casa linda, ali em Araruama, perto da lagoa ali. Bonita a casa do cara. Tem um monte de jogador do Vasco lá para comer churrasco também. Só que ele me levou lá com a intenção de orar por ele e ungir o joelho dele, porque é muito fácil, né? E aí ele chegou lá para mim, mas eu estava antenado com o Espírito Santo. Falou, pastor, comi um churrasco e tal, o pastor estava comigo lá, minha Beth estava comigo. Aí ele falou assim, eu queria que o senhor orasse por mim, porque o meu contrato no Vasco está vencendo e eu não vou ter mais... Na época ele ganhava 300 mil, um salário altíssimo. Né? Eu falei assim, eu não vou orar por você e nem vou ungir teu joelho. Ele olhou para mim assim, como? Qualquer pastor faz isso? Você vem na minha casa, come meu churrasco, toma banho na minha piscina e não vai ungir meu joelho. Eu falei, não. Sabe por quê? Não vou fazer isso? Porque antes de você ser um jogador profissional, seus pais são pobres. Tua mãe é da igreja, teu pai é da igreja. Você pediu para Deus, você jurou que quando você fosse jogador profissional, você ia dar dízimo e oferta para Jesus na igreja. E o pastor que te consagrou, que te ajudou, foi o Jorge Linhares, que eu fiquei sabendo já. Eu puxei a ficha do cara, né? Internet é uma benção, né? E você nunca voltou lá para dar o dízimo para ele. Aí você veio para o Rio, foi para uma igreja aqui, você está aqui nessa igreja há anos, você nunca dá dízimo aqui. Mas eu fiquei sabendo, por uns amigos seus aí, porque eu investiguei mesmo, que você comprou um apartamento para uma prostituta em Copacabana. Então Deus destruiu o teu joelho. E eu não vou pôr a minha mão onde Deus amaldiçoou. Então, se você quer ser curado, eu vou lhe dar uma profecia. Você vai ouvir o seminário segunda-feira à noite. Na terça-feira à noite, você vai entregar o seu boi e a sua oferta no altar. E você vai fazer muito mais do que isso. Você vai entregar uma restituição. Quando você fizer, e não adianta vir com R$1.000, 10 mil, não, que isso é pouco. Eu falei isso para ele. Estou falando aqui diante de você porque eu estou diante de Deus aqui. Eu falei isso para ele, assim, com maior simplicidade, porque o Espírito Santo, ele começa a te usar no mover. Deus nunca pede R$2 para ninguém, né? Não. Aí ele olhou para mim e falou assim... É o Isaac. Ele ficou triste, cara. Tem que tudo doer e não agrada. Eu falei, quando você fizer isso, o Senhor vai enviar um anjo lá do trono. E os anjos servem a Deus. O anjo vai trazer, sei lá, uma brasa viva, vai tocar no teu joelho, você vai ter joelho de adolescente de novo. E aí você vai ser contratado por um grande clube, porque você nunca foi campeão de nada, você vai ser contratado por um grande clube no Brasil, e você vai ser campeão desse clube, e o teu nome, você vai para a seleção brasileira, que é o teu sonho, e se você errar depois disso, acabou tua história. Então me ouve segunda e vai terça. Ele foi, cara, e fez. Abençoei ele. Não orei não, Luciano. Orei por ele, te abençoo, meu irmão. Que o Senhor receba teu sacrifício, que o Senhor... Eu falei, que o Senhor receba tua restituição. Eu falei, bem, tomara que tenha sido maior do que o que você deu para a prostituta.
Eu tive que conversar com ele assim. Abertamente. Abertamente. Mas eu não conhecia esse cara, eu nunca vi esse cara na minha vida, Luciano. Eu nunca vi, estou diante de Deus. Eu fui pregar na igreja, o cara estava lá. Eu nem sabia que ele era jogador de futebol. Eu sou um pouco desligado desses caras aí, né? Rapaz, quando deu assim uns 45 dias, esse cara me liga. Pastor, aconteceu um negócio comigo. Eu acordei com o joelho queimando. Meu joelho está queimando. Falei, vai para o hospital. Desce para o Rio. Chama o médico do Vasco e vai fazer uma ressonância magnética, porque o Senhor te curou. E o cara estava curado. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Como estava encerrando um contrato, o Cruzeiro queria pegar... E ele era um jogador de alto nível do meio de campo do Vasco. O Cruzeiro comprou ele. Eu fui pregar em Minas, eu fui lá visitar ele na Toca da Raposa, né? Uhum. O Cruzeiro comprou ele e foi campeão 3 vezes pelo Cruzeiro. Isso. Ele falou assim, Nilton, obrigado, pastor. Eu falei, obrigado, não, você vai mandar uma oferta para o meu ministério. Tô brincando. É assim, para você ver, então tem gente que você vai orar, que a desonra dele, a infidelidade causou aquela doença. Causou problema. Se não fizer o caminho de volta, não tem o que fazer. Agora, pastor Daniel Rafa. Só eu falo aqui. Não, mas a gente não pode perder a oportunidade. Nós estamos aqui toda semana, você não. Mas, pastor Daniel Rafa, você... O teu nome é Daniel Rafa? Você colocou isso aí só para... Não, Daniel Rafa mesmo. Daniel Rafa Belotti Nassif Vicente. Daniel Rafa é meu nome composto. Caraca. É o nome dele, Daniel Rafa. Chique, né? Eu tava achando que era, tipo assim, o cara é esperto, né? Já colocou o nome de Rafa no negócio, só pra Jeová Rafa. Isso aí, não. Mas aí, caso eu coloquei nome composto dos dois, né? Daniel Rafa e Isaac Levi. Entendeu? Aí, quando eu coloquei, aí a minha mulher falou, mas por quê? Assim, pra ele saber quando a mãe tá brava. Daniel, porque, tá ok. Mas Daniel Rafa... Daniel, Rafa, tá tudo certo. Isaac, tá tudo certo. Mas se falar Daniel Rafa Belotti Nassif, já sabe que eu então foi só para ajudar ele, entendeu? Então vamos lá, Daniel Rafa, você nasceu no lar cristão, né? Você nasceu no lar cristão e eu acho que desde que você nasceu, seus pais nós sempre fomos fiéis, né? E tudo mais, mas você, em algum momento da sua vida, você teve que tomar a mesma decisão, né? Independente, né, dos seus pais, né? Relacionamento com Deus não é uma coisa pessoal. Teve, assim, algum momento na sua vida financeira, você lembra, assim, de algum momento em que você decidiu, senão eu vou honrar a Deus, eu vou ser fiel a Deus? Você lembra de alguma situação? Você lembra? Eu lembro de algumas. Não sei se o que você está perguntando, querendo a resposta do que eu estou pensando aqui. Eu me lembro assim, de uma situação, eu queria que você compartilhasse, porque às vezes as pessoas que estão fora e ouvem nós pastores falando, eles pensam, na verdade eu sei que ovelha não pensa isso, discípulo não pensa isso, mas as pessoas maldosas que às vezes não conhecem, elas pensam que na verdade tem um ditado que eu acho que a minha sogra que estudou, minha esposa, ela fala sempre em casa, que o bom julgador por si ele julga o outro. Então é muito comum a pessoa julgar a maldade do outro, que às vezes não está no outro, está nele mesmo. Né? Então é muito comum as pessoas nos julgarem. Que você ensina isso, você pratica isso porque você desfruta disso. Então eu queria que o Daniel contasse para as pessoas entenderem que isso é praticado dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Aqui na nossa igreja, eu não sei quantos carros eu já dei. Já estava pensando sobre isso hoje. Eu não sei quantos carros eu já dei. Eu não sei. Eu também, rapaz. E não foi carro velho. Eu nunca dei carro velho. Eu dei o meu primeiro carro zero. Eu dei uma Pajero. Esse exemplo da Pajero é muito marcante para mim, porque a gente era muito apegado ao carro como criança, né? Eu tinha um Golf 2.0. Nossa, eu era apaixonado desse carro. Que o Isaac chorou quando eu teve esse carro. O Isaac era apaixonado do carro. Ele tinha umas telinhas assim, sabe? Eu adorava o carro. Então ele era assim. Então aquilo que a gente fala, que a gente ensina, para desatar a vida das pessoas, é porque funcionou antes na nossa vida. Funcionou na nossa casa.
Entendeu? Então hoje eu tenho 2 filhos, Daniel Rafá casado, pastor, né? O pastor Daniel Rafá começando a vida de casado. 6 meses. 6 meses de casado. 6 meses agora. Quando que começou assim esse entendimento e qual foi o momento, assim, a experiência que você teve para começar? Não, eu quero ser fiel e honrar a Deus. Então, apesar de ser novo, eu já tive algumas experiências com relação a isso. E se eu for parar lembrando aqui agora, só através da sua pergunta, já comecei a lembrar de várias experiências que eu tive. Eu lembro de uma quando eu era bem novo. Não lembro a minha idade certinho, não lembro. Mas eu sei que foi antes da minha ida para os Estados Unidos. Eu lembro que foi antes. Eu tinha uma coleção de moedas estrangeiras, assim. Né? Toda vez que meu pai viajava para algum lugar, ele trazia e deixava para mim. Né? Eu guardava uma moedinha ali, uma nota e tal, eu guardava. Comecei a fazer coleção. Tinha vários já, de vários países que meu pai já tinha visitado. Comecei a guardar isso, reservar isso. Né? E teve um dia, eu não lembro qual foi a ocasião exata, assim, de quem veio. Não lembro exatamente os detalhes. Mas sei que um dia o Senhor me tocou no meu coração, assim, de ofertar aquilo com um propósito. Que, poxa, eu quero ter a experiência que meu pai está tendo e ir pelas nações, não só por conhecer, né, mas por ter o privilégio de poder, assim, abrir até a minha mente com relação a culturas. E eu sempre gostei muito dessa ideia. E eu fiz uma oferta com esse propósito. Eu era novinho. Aí eu ofertei minha coleção inteira. Hoje, com 24 anos... Eu acho que já estou perdendo as contas de quantos países eu já conheci, né? Olha que legal. Com oportunidade, assim, que sei que Deus que abriu essas portas para que eu pudesse ir. Eu morei nos Estados Unidos. Com a minha ida para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar lá, ganhei um dinheirinho lá. Verdade. Eu lembro que eu perguntei meu pai, comecei a ganhar dinheiro e, minha igreja sempre foi aqui. Apesar de estar morando lá, eu sempre estive aqui, com o coração aqui, sempre foi minha casa. E eu lembro que eu perguntei ao meu pai, como que eu faço aqui? O que eu faço com o meu dízimo, minha primícia aqui? Eu estou recebendo aqui, eu estou até frequentando uma igreja aqui, mas a minha igreja é aí. Aí eu lembro que meu pai falou, você está recebendo dessa terra aí, e é nessa terra que você vai semear, que você vai... Você podia falar o contrário, né? Manda pra cá em dólar. Põe aqui, põe aqui. Ele me orientou dessa forma, e eu passei... A terra que te alimenta é a terra que recebe a semente. Exatamente. Aí já foi um princípio, assim, que, poxa, isso já faz, eu tinha 16 anos, então já faz um tempinho e ainda lembro, tenho isso na minha cabeça, né, no meu coração, como um princípio. Se é aqui que eu estou prosperando, é aqui que eu tenho que, né, mostrar gratidão ao Senhor. A terra que Deus te colocou ali para você viver. Exatamente. Eu lembro de uma outra experiência que você estava juntando dinheiro, eu não me lembro se era para comprar algum joguinho. Max Steel, acho. Alguma coisa assim. Foi, eu tô lembrando assim também. Ou era um joguinho, ou era um boneco. Era um boneco. Mas esses bonecos não são baratos. Sim. Não. São caros, esses joguinhos, essas coisas são caras. Eu também não lembro a idade. Ele tinha um valor assim... Eu tava juntando já há um tempinho. Já. Presente de aniversário, assim, que minha avó me dava. Então já tinha um valor, assim, bonzinho. Aí alguém teve aqui... Eu não lembro, eu tenho quase certeza que foi... Filomeno Romero. Foi ele. Eu acho que foi o Filomeno Romero. Você conheceu o Romero? Conheceu. A gente falou dele hoje no carro. O Romero foi uma perda, né? Que o rei perdeu, assim, o homem de Deus. Sim. Eu tava juntando, então aí ele veio, tava perto do meu aniversário, alguma coisa assim. Eu tinha passado meu aniversário há pouco tempo, acho que foi isso. Então eu tava com um dinheirinho bom, assim, né? Que eu ganhei de presente, aniversário da minha avó, dava assim o dinheiro. Então eu guardei ele, vou comprar o Max Steel. Tinha um Max Steel que eu tava doido pra comprar, né? Aí veio o pastor, isso aqui não vale mais pra mim. Ofertou tudo. Eu peguei tudo. E eu ofertei. Eu lembro que meu pai falou... Você tem certeza, filho? Você falava, você tem certeza, filho? Não, criança, não é adolescente. Meu pai realmente perguntou nesse sentido. E aí? Que legal. Então eu sempre tive o coração desprendido disso, mas eu lembro que pouco tempo depois, acho que sem falar nada com ninguém mesmo, eu ganhei exatamente o boneco que eu tava querendo. Olha só. Então desde cedo. Por que eu tô levantando esse assunto? Coisa boba, coisa de criança, né? Mas a gente vê a fidelidade de Deus. Da minha casa e a importância, porque às vezes você mudar a mentalidade das pessoas mais velhas, que já estão assim, às mais vezes, difícil. cheio de bem mais difícil. De manias, cheio de conceitos já formados. Né? Às vezes, até para nós mesmo, é mais difícil a gente mudar de mentalidade em relação a determinadas coisas. Né? A gente enfrenta hoje alguns desafios que não é fácil você mudar de mentalidade.
Então, a gente trabalhar isso a partir dos filhos, a partir das crianças dentro de casa. Para que eles comecem desde cedo a ter esse tipo de experiência, de serem desprendidos, de serem fiéis a Deus e de honrarem os pais e honrarem a Deus. Sim. E eles vão ter esse tipo de experiência. Bom, isso é muito importante. Muito importante. Importantíssimo. Quando a Bíblia ensina a criança no caminho que deve andar. Quer dizer, algumas pessoas pensam que é só ensinar o caminho de Jesus, no que diz respeito à salvação. Colocar na igreja, deixar lá. É uma salinha da igreja. E algumas pessoas pensam que é só ensinar o caminho de Jesus, o caminho da salvação. Mas não. É ensinar o caminho certo. Sim. Entendeu? Que é um problema sério que a gente vê. Hoje, muitos casais, às vezes, em crise, porque o camarada não sabe se comportar como um homem dentro de casa, como um marido. Aí é complicado, né? E em muitos casos, crise de casamento, porque a menina não sabe lavar uma calcinha, não sabe arrumar uma cozinha. Aí dá, né? Aí entra numa crise. A culpa é de quem? Dos pais. Sim. Que não ensinou o cara a ser homem, não ensinou o cara a respeitar a mãe, não ensinou o cara a respeitar o pai, não ensinou o cara a tratar bem uma esposa, não ensinou o cara a ser homem. O cara foi criado na frente da internet, na frente do videogame a vida inteira. Aí agora o cara quer casar e não sabe ser homem dentro de casa. Tem que ser homem. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala ensina a criança no caminho que deve andar... tudo. É em tudo. E, pra mim, uma coisa que eu ensinei os meus filhos desde cedo, que eu aprendi com meu pai. Meu pai tinha um ensino fundamental. E meu pai trabalhava num posto de gasolina. E não tinha o conhecimento bíblico. Nenhum, né? Nenhum. Né? E o meu pai me deu alguns ensinamentos. O primeiro foi de honestidade. Eu não aprendi, eu não me tornei honesto porque eu me converti. Eu aprendi a ser honesto dentro de casa. Eu nunca vi um cobrador bater na porta do meu pai. Eu nunca soube do meu pai pagar uma conta atrasada. Então meu pai sempre foi um homem honesto. Ele está vivo ainda, seu pai? Não, meu pai faleceu já há alguns anos. Então eu aprendi com meu pai isso. Uma outra coisa que eu aprendi com meu pai foi administrar. Ele não tinha esse conhecimento, esse entendimento, mas ele administrava sempre com prioridades. Nunca gastar dinheiro com futilidade, nunca gastar dinheiro com vaidade. Meu pai falava assim, olha, a gente pode não ter roupa de marca nem carro zero, mas aqui em casa não falta comida com fartura. É isso aí. Porque era essa a mentalidade dele. Sim. Entendeu? E uma prática. Ele falou comigo uma vez assim, meu filho, o que eu ganho lá no posto de gasolina, eu sustento a minha casa. Não falta nada para nós. Agora, tudo que eu comprei, o carrinho zero que ele comprou, você vê, né? Casa na praia, ele tinha 3 lotes num bairro que valorizou muito, ele comprou um lote do lado da casa que ele morava, o patrimônio que ele criou, ele falou assim, isso aqui eu conquistei só com o dinheiro extra que eu ganhava fora o meu salário. Aquilo que nós conversamos sobre você ter mais de uma renda. Né? Hoje você é um empresário, você está no ramo de bolsa, você está no ramo de calça de roupa jeans e está no ramo que é onde eu quero entrar agora, que é no banco. É o CEO de um banco. Quer dizer, mas isso, se você tivesse aprendido isso desde cedo, evitava tanto, né? Tanto sofrimento, tanta perda, tanto prejuízo. Evitava muita coisa. Então, é importante o que nós estamos conversando aqui, e desde o primeiro podcast que nós começamos há 4, 5 semanas atrás, falando sobre esse assunto, é importante que os pais tenham esse cuidado, essa preocupação de ensinar as crianças. Sim. Teve uma mentalidade errada, pai que tem preocupação de ter mais de um filho porque dá gasto. Filho nunca foi preocupação de gasto, porque o filho ele vem para ajudar a aumentar a renda. Sim. Ainda que ele vai receber os investimentos que vai receber na infância, escola, na adolescência e tudo mais, mas ele vai aumentar a renda da família. Sempre foi assim. Tanto que desde o tempo de Abraão, quanto mais filho, mais próspero. Era essa a cultura, até mesmo porque todos somavam juntos, as empresas familiares. Se você não tivesse seu filho no banco hoje, poxa, tá perdido. Crescer e multiplicar é nesse sentido. Então, quer dizer, todo o investimento que você fez na vida dele, agora está tendo retorno. Então, poxa, que investimento. Mas é mudar a mentalidade. Então fica aqui uma dica para você, pai. Não é apenas você aprender o caminho da fidelidade e da honra, do temor a Deus, mas desde cedo educar, porque as nossas escolas não fazem isso. Né? Então, é educar os seus filhos a honrar Deus desde cedo. Sim.
veio para a classezinha, para a rede de criança. Nunca deixe seu filho vir para a rede de criança sem uma oferta para colocar. Isso. Nunca, Rapaz, nunca. Luciano, Ensinar ele, quando a vovó der lá R$20, né, de presente de aniversário, ensinar ele a tirar o dízimo, ensinar ele a tirar a primícia, a oferta, ensinar ele desde filho a fazer isso. Porque ele vai ver Deus honrando, porque Deus vai honrar mesmo. Vai honrá-lo. E ele não vai ter essa dificuldade quando chegar na idade adulta. Luciano, eu tive um... Quando meus filhos... Assim, você vê, a gente vai crescendo na revelação e no conhecimento, né? O conhecimento, ele é gradativo, né? A revelação, às vezes, é gradativa. E eu me lembro, vai fazer assim... O Pedro devia estar com uns 5 anos de idade, 6 anos. O Pedro, que é o mais velho. O Lucas tem um ano e meio menor. Você conheceu meus filhos, né? E o Felipe é diferença de 2 anos para o Lucas. E aconteceu uma coisa interessante, né? Que a gente ia para a igreja e vê só... Eu já ensinando sobre finanças. Eu estava ensinando já. Na minha mente, a mente tem que se abrir para Deus. Né? Eu me abro para Deus. Você falou uma frase ontem, como é que é aquela frase lá? Você falou uma frase ontem lá? Se é de Deus, se é de Deus, eu quero e me abro para Ele. Acabou. E aí, eu me lembro que eu ia para a igreja todo domingo. Quando eu não estava no seminário, eu ia com a minha esposa para a igreja. Eu criei meus filhos na igreja, Luciano. Eles estão tudo na igreja, graças a Deus, cheio do Espírito Santo. É uma coisa impressionante. Meu Deus, eu dou tanto filho de pastor desviado, meus estão tudo na... Graças a Deus. Deus também. E no caminho da riqueza e da prosperidade. Estão nesse caminho aí. E aí eu me lembro, o Pedro estava com 6 anos, 5 anos, tudo pertinho ali. Que Deus, eu tive um sonho. E Deus, num sonho, falou para mim assim: você está ensinando seus filhos a ficarem pobres. Me entregar resto de moeda que você dá para ele. Um sonho. Rapaz, eu acordei chorando, cara. Chorei, pedi perdão para Deus. Aí quando eles tomaram café da manhã, era um domingo, eu chamei a Beth e falei: olha, eu tive um sonho assim. Porque o que eu fazia? Todo domingo, eu pegava aquelas monte de moeda que eu recebia de padaria, de posto. Dava para ele aquele monte de moeda. Eles ficavam felizes com aquele monte de moeda. Ia na igreja lá. E Deus, você está ensinando os teus filhos a me darem resto do que vocês compram. Rapaz, aquilo mexeu comigo. E aí, o que eu fiz? Chamei a Beth, sentei o Pedro. Eles nem entenderam o que eu fiz, nem entenderam. Sentei o Pedro, o Lucas Felipe, com a Beth ali e falei assim: Faltam 10 minutos. A Tá. técnica está nos perturbando. Tá bom, cardido. Aí eu peguei uma bacia de água, peguei uma toalha. Falei: filhos, eles não entenderam nada que eu falei, mas depois eu conversei com eles mais para frente, quando eles cresceram. Eu quero pedir, papai quer pedir perdão para vocês, porque eu estou pegando o resto das moedas que eu pego de posto de gasolina, da padaria, de mercado, dou na mão de vocês, vão levar oferta para Jesus, e isso é resto. Eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar vocês entrar nessa rota. A partir de hoje, vocês vão ter a mesada de vocês e vocês vão dar todo domingo, todo mês, o dízimo de vocês, as ofertas de vocês e a primícia de vocês. Aí eu já estava com entendimento. E aí eu comecei a dar para eles, cada um, uma porção de dinheiro, já um pequenininho, né? Ensinei eles a guardar aquela coisa toda. Rapaz, como esses meninos prosperaram. Aí lavei o pé deles, chorei, beijei o pé dele, da minha esposa: me perdoe. E aí eu me lembro que o Felipe era o mais novinho e falou assim: papai, quando vai mudar de nota? Porque ele estava dando assim, todo culto, ia para a classe e levava R$10, né? Eu dava R$100 para eles, 10 eles separavam de dízimo, 10 de oferta. Depois sem suprimícia. Pai, não pode aumentar, não? Dá aquela de número 2, a de 20. Falei: calma, nós vamos chegar lá, filho. Porque assim, eu descobri que eles estavam tendo um prazer. Então, eu aprendi muito com minha mãe. Muito prazer em dar a gente faz isso com as crianças hoje, sabe? Não é uma... Assim, eu quero que quem está me ouvindo não entenda, né? Mas assim... Mas isso, se você olhar assim bem, a gente faz isso. Pega o resto do gasolina, o resto da padaria, o resto de tudo. E dá para o filho na redezinha. Tem que mudar isso.
para que as crianças já entrem na rota da prosperidade. Sim, entendeu? Serão os empresários de amanhã. Porque senão a gente vai criar uma geração que achando que Deus aceita qualquer coisa. É verdade. Precisa mudar desde cedo. Mas, gente, nós estamos terminando aí mais um podcast, infelizmente. Caramba, passa muito rápido. Muito rápido. Mas eu estou, assim, pastor Nilton, muito grato a Deus, muito feliz por esse tempo. Eu planejei a sua volta aqui a Campos algumas vezes. E em vários anos, muitas situações que se passaram e eu não consegui te trazer. A agenda também muito corrida, apesar que você sempre me atendeu. Eu sou grato a Deus por você, pela sua vida, pela sua disponibilidade. E eu não tenho dúvida que você está vindo num tempo muito de Deus, muito certo. O tempo certo. É uma frase que eu sempre falo, que tudo no tempo de Deus é perfeito. É o tempo do Senhor. E você está vindo no tempo certo. E então, devo ficar registrado aqui a minha gratidão em nome de toda a igreja, pelo que você ter